Olha eu aqui de novo. Hoje eu vim falar para você sobre organização. Na nossa primeira aula de segunda-feira, às 8 horas da manhã, que vai ser uma mini aula, eu também vou falar de organização, mas eu vou falar de organização de equipamentos e utensílios, o que você precisa ter na sua cozinha para ela ser organizada e ela ser realmente eficiente. Mas antes disso, eu preciso te falar de organização de dentro para fora da cozinha, como a desorganização na cozinha impacta todas as áreas da sua vida. E aí então eu trouxe duas amigas minhas hoje para você entender isso de forma bem visual. Eu quero te apresentar agora a Adriana. A Adriana é uma pessoa comum. A Adriana cozinha todo dia, assim como a maioria das pessoas ainda, né? Infelizmente. Você sabe que eu acho que vai ter um dia que vai acontecer isso. A gente vai olhar para trás e falar como que a gente cozinhava todo dia. Da mesma forma que a gente olhava, que hoje a gente olha para trás e fala, nossa, como que podia fumar dentro do avião, dentro de restaurante, como que andava de carro sem cinto de segurança, sabe essas coisas? Eu acho que vai acontecer isso porque é uma tendência a gente deixar as coisas mais práticas, mas ao mesmo tempo com mais qualidade, né? Acho que isso é a evolução do ser humano, né? Enfim, voltando aqui a Adriana. A Adriana cozinha todo dia, sabe o que acontece? O estresse dela tá a mil, assim, porque o cozinhar, né, a função cozinhar, acaba invadindo o dia a dia dela muitas vezes e desorganizando a rotina dela como um todo. A Adriana tá cansada pra caramba, porque ela chega em casa e ela não tem aquele tempinho pra esticar a perna, pra assistir um filminho. Ela precisa fazer o quê? Ir pra cozinha, ir lavar a panela, fica estressada porque não sabe se tem ingrediente em casa, o que ela vai fazer de comida, aquele rolê todo que talvez você saiba bem como que é isso, né? Consequentemente, a Adriana tá sem tempo livre. Ela não consegue tempo livre, porque ou ela tá dando um pulinho no mercado comprar alguma coisa, ou ela tá acabando de trabalhar porque ela precisou parar aquele projeto no meio para ir fazer o almoço, e aí depois, quando todo mundo foi dormir, ela foi lá trabalhar mais um pouquinho, ou então ela tá de fato preparando a comida. Ela tá sempre assim, ó, com a rotina mil, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, e ela não tem tempo livre para ela, não tem tempo livre para a família dela, para ela descansar, para ela estudar. Tá faltando tempo aí. E quando a gente fala de conseguir variar as receitas do dia a dia, a Adriana fica louca, né? Porque vai chegando 6 da tarde, ela começa a pensar, o que eu vou fazer de receita hoje? Será que aquele tomate que está na geladeira ainda tá bom? Nossa, eu não posso mais fazer arroz com ovo e feijão, porque o pessoal já enjoou lá de casa. E é aquele pensamento cíclico, né, que acaba deixando ela estressada. Você percebe como tá tudo interligado? E aí, consequentemente, a Adriana acaba fazendo receitas que não tem muito equilíbrio nutricional, porque ela não tem nem conhecimento disso, né, coitada. É meio que, poxa, eu nasci mulher, eu resolvi ter uma família, e aí a função cozinhar caiu no colo dela do nada. Às vezes ela nem gosta de cozinhar, mas ela precisa cozinhar. E ela faz o que ela aprendeu com a mãe, com a avó, que não necessariamente é o melhor pra gente hoje em dia. Né? Claro que a gente sabe da dedicação das nossas mães, das nossas avós, mas a gente também sabe que elas deixaram de fazer muitas coisas. A gente também sabe que a rotina era muito diferente, né, do que é hoje em dia. Quantidade de estudos que já tiveram nesse meio do caminho em relação à qualidade da nossa alimentação, ao equilíbrio nutricional. Então a gente sabe que comer arroz, feijão e frango de panela, que é uma delícia, é uma comida caseirinha gostosa, né, aquele franguinho de panela com batata, mas nutricionalmente falando não é a opção mais saudável que a gente tem. A gente vai falar mais sobre isso agora no GPS, na semana que vem. Então assim, a gente precisa começar a mudar algumas coisas, alguns conceitos pra gente não seguir nesse ciclo aqui, que é essa vida um pouquinho caótica da Adriana. Só que sabe o que esse estresse todo acaba causando na vida da Adriana? O clima da casa dela começa a ficar meio pesado, porque vai chegar no final do dia e ela já tem aquela responsabilidade aqui no ombro dela, sabe? Ela já sabe que ela precisa fazer aquilo. E aí chega alguém em casa e fala assim, ô mãe, o que vai ter de jantar? E aí tem dia que ela tem vontade de pular no pescoço da pessoa pra falar, não sei, eu tô aqui sobrecarregada, 1000 coisas pra fazer. E aí ela começa a também ficar um pouco chateada, porque várias vezes ela tá sozinha na cozinha. Sabe aquela solidão? Você lá na cozinha fazendo tudo sozinha, se desdobrando, e a casa acontecendo, né? Alguém lá assistindo TV, outro no celular, outro relaxando, e você lá a mil. E isso, sem você perceber, e muitas vezes sem você querer,
começa a interferir no seu humor, naturalmente, né? Quando a gente tá muito cansado, a gente acaba ficando mais irritada. E uma hora ou outra, você acaba explodindo com alguém, acaba brigando, sem precisar ter aquele momento de briga, mas porque você tá sobrecarregada, sabe? É inevitável acontecer isso quando você já tá, assim, parece uma panela de pressão mesmo, né? Prestes a explodir. E aí o clima acaba ficando pesado alguns dias em casa. Só que aí, quando a gente olha pra fora de casa, a carreira da Adriana também tá estremecida, porque ela não consegue acabar a apresentação a tempo e ela sabe que ela poderia estar entregando melhor aquele trabalho, mas ela não teve tempo de fazer com a qualidade que ela gosta. Ou ela tá no meio da reunião, só que é perto da hora do almoço ou do jantar, e a cabeça dela já desconecta da reunião, ela para de prestar atenção porque ela começa a se preocupar com o que vai fazer de comida. E aí, naturalmente, ela não consegue progredir da forma que ela queria, ela perde aquela promoção no trabalho, ou ela começa a ficar infeliz mesmo com a qualidade do que ela está entregando. Porque a cabeça dela está muito cheia com várias outras coisas e a cozinha normalmente é uma coisa que invade muitos pensamentos e acaba atrapalhando sim essa rotina de trabalho também. E quando a gente fala de dinheiro, as compras no mercado da Adriana, ela faz de forma aleatória, compra um monte de coisa saudável que ela acha que ela vai conseguir fazer durante a semana. Várias vezes ela se frustra com isso porque não consegue, mas o fato é que ela está gastando muito dinheiro no mercado. E, gente, o mercado está cada vez mais caro. A gente precisa sim aprender a comprar só o que a gente vai usar. Se você sai comprando coisas aleatórias e depois você joga isso tudo no lixo, é muito dinheiro seu que vai junto pro lixo. E com certeza você está comprando coisas que você não precisa comprar. Só que você vai aprender a comprar só o que você precisa aqui no GPS, hein? Assim como a Sandra Sussa, que é a minha outra amiga que eu quero te apresentar. A Sandra Sussa, assim como o nome dela já diz, ela tá sussa. Tá tranquila, sabe por quê? Porque ela é prepeira. Sabe o que é prepeira? É um apelido carinhoso que a gente tem aqui na nossa comunidade de prepeiras, que são as pessoas que fazem prep. PrEP é preparo de refeições planejadas. E a gente é uma comunidade que vive esse estilo de vida do bem, que é o que eu vou te apresentar aqui, que você também pode fazer. Você vai viver esse estilo de vida aqui essa semana, vai sair aqui do GPS com algumas receitas prontas na sua geladeira, para não precisar cozinhar nos dias seguintes ao evento. Você vai ver, é muito gostoso, assim, é um sentimento muito bom de missão cumprida, de comida saudável para sua família, você com tempo livre, é uma delícia. E aí você vai ver que, hora ou outra, a gente tem um símbolo aqui, né, que é uma pera, que vem de pré-pera. E aí, quando você vira uma pera por aí, alguma pré-pera da nossa comunidade deixando uma mensagem subjetiva por aqui, né? E você vai entender como é fácil você virar pré-pera no final aqui do GPS. E aí, como eu falei pra você, né? A pré-pera, a Sandra Sussa, ela faz PrEP, ela faz planejamento de refeições e cardápios semanais. E quando a gente fala do estresse dela? Gente, em relação à comida, eu garanto que ela não tem estresse, porque tá tudo organizado, ela já normalmente já tá com toda a comida pronta só para esquentar durante a semana, ou pelo menos ela já tem os ingredientes dessas receitas preparados para cozinhar em 20 minutinhos durante o dia. O fato é que ela não precisa se preocupar com o que ela vai comprar, a quantidade, qual é o passo a passo que ela vai seguir, que receita que ela vai fazer, se tá saudável ou não. Ela já tem garantido, porque ela só segue o método, ela só segue um passo a passo. Então, em relação à cozinha, eu te garanto que a Sandra Sussa não está estressada, ela tá bem sussa. E sabe uma coisa muito boa disso? Que ela consegue chegar em casa e descansar. Então ela não tá mega estressada com isso, porque você imagina aqui comigo, Sandra Sussa chega em casa do trabalho no final do dia, abre a geladeira ou o freezer, escolhe a comidinha que ela e a família dela vão comer, coloca, sei lá, no forno para gratinar. Enquanto tá gratinando, ela pode tomar o banho dela, ela pode sentar para jogar um jogo, ler um livro com os filhos, ela pode assistir uma série na TV, ela pode até tirar um cochilo, se ela quiser, ela pode dar uma estudadinha, porque ela tem esse tempo livre, o tempo que antes ela usava para cozinhar, para pensar no que fazer, para lavar louça, tal, porque não tem mais panela também suja durante a semana, né? Só potinho, prato, é bem simples. Ela usa esse tempo que antes a cozinha ocupava para fazer qualquer outra coisa, inclusive para descansar. Que é a beleza exatamente de ter esse tempo livre, porque a Sandra Sussa tem tempo livre na semana dela. Todo dia, né? Todo dia que ela cozinhava, ela não cozinha mais. Olha quantas janelas de tempo livre ela criou. Ela conseguiu resgatar muito tempo livre durante a semana. A qualidade das receitas da Sandra Sussa são sempre muito boas, super saudáveis, super gostosas, sempre com variedade na mesa. Não é tudo igual, não é. Pra mim não funciona aquele tipo de planejamento, sabe? Que nem tinha que chamar planejamento, na minha opinião, que a pessoa vai lá e faz 2 tipos de pratos iguais e repete a semana inteira, enjoa, isso pra mim não funciona. Pra mim e pra minha família a gente precisa de variedade. E mais pra frente você vai entender que a variedade é importante na mesa, não só
para não enjoar. Mas a gente vai falar sobre isso na aula de quarta-feira, tá? Que vai ser uma mini aula com uma mini tarefa e eu já vou te explicar tudo o que vai acontecer aqui no GPS, tá? Mas o fato é que a Sandra Sussa, ela sempre tem variedade na mesa, ela não se estressa com isso, porque ela só tem um monte de coleção para ela escolher o que ela quer, ela não precisa ficar se preocupando. Ela tem a garantia que tá gostoso, saudável, variado, tranquilo. E como eu falei, né, receitas saudáveis, porque sim, existe uma preocupação da gente ter o equilíbrio nutricional entre os pratos, né? Mais pra frente também eu vou explicar pra vocês o que é esse equilíbrio, o que precisa ter em um prato para ele estar equilibrado, as proporções dele. Mas a verdade é que a Sandra Sussa, ela nem pensa nessa proporção, porque os pratos que ela segue, o método que ela usa, né, o passo a passo que ela usa, os pratos já estão nessa proporção. Então fica mais fácil ainda. Relacionamento da Sandra Sussa, tá sussa também, porque ela tá tranquila, é um ponto de estresse a menos na vida dela. Só de você não precisar se estressar com a cozinha, você tem mais energia, mais disposição para você ter tempo de qualidade com a sua família, presença mesmo, sabe? Não assim, você lá na cozinha e seus filhos na TV. Não, é tempo para você puxar uma conversa, para você se conectar. Vamos jogar um jogo, como foi seu dia hoje, sabe? É assim, tá uma belezinha a vida dela, gente. A carreira da Sandra Sussa tá bombando, gente. Por quê? Ela não precisa parar uma reunião no meio. Às vezes só a cabeça para na reunião, né? Perde o foco porque começa a pensar no almoço. Ela consegue acabar uma reunião meio de meia, se ela quiser, porque ela já sabe que a comida já está no freezer ou na geladeira prontinha só para ela esquentar. Ela não precisa ficar se estressando com isso, sabe? Ela consegue entregar as coisas com qualidade porque ela tá com foco, a cabeça dela tá no trabalho, não tá na cozinha. O tempo dela tá naquele momento de trabalho e não na cozinha. Então as coisas vão se ajeitando, você vai ver, é muito legal, muito legal. E aqui tem uma coisa que é muito maravilhosa, eu mesma, quando comecei a fazer planejamento, eu comecei a economizar R$800 todos os meses, R$200 por semana, porque eu parei de comprar o que eu não ia usar. Basicamente, eu tenho um plano, eu sei os ingredientes que eu vou precisar, na quantidade exata, eu só compro o que eu vou usar. Eu parei de comprar coisas aleatórias a mais que iam pro lixo depois. E junto com isso, ia o meu dinheiro no lixo. Você economiza muito dinheiro e a Sandra Sussa também tá economizando muito dinheiro. E a beleza aqui é que eu sei que talvez hoje você se identifique mais com a Adriana. Eu já fui a Adriana há muitos anos atrás, ainda bem. Mas hoje eu sou a Sandra Sussa. Eu e mais de 17 mil prepeiras lá do Cozinha Sem Estresse, que é o meu programa fechado também. Mas a gente vive um estilo de vida muito mais leve, muito mais organizado. E isso aqui tudo que eu te mostrei, esse comparativo entre a Adriana e a Sandra Sussa, foi feito baseado assim na minha própria experiência de vida e em várias conversas que eu tenho com as prepeiras, de como era antes e como é depois. E é isso o que eu quero que você perceba, que talvez hoje sua vida esteja um pouco aflitiva, sensação de estar bagunçada, mas talvez a cozinha esteja te deixando bagunçada, a cozinha esteja te tornando uma pessoa desorganizada. Mas existe um jeito, que é o que você vai conhecer aqui no GPS, de você se tornar uma pessoa com uma rotina organizada, de você se tornar uma pessoa que tem tempo para descansar, para você se cuidar, para você realizar seus projetos, para ter tempo com a família. Porque o tempo que você hoje usa na cozinha e que está te deixando estressada, às vezes até triste, chateada, você vai ganhar esse tempo para você viver além da sua rotina e vai ser muito legal. O GPS começa amanhã, 8 horas da manhã. A gente vai colocar no ar uma mini aula, que eu já vou te explicar no próximo vídeo toda a programação, tá? Mas a gente começa falando sobre organização na sua cozinha e já vou te dar uma mini tarefa bem simples, mas que você vai ver que já vai transformar o seu dia a dia aí na cozinha. Enquanto a nossa super aula no próximo sábado e próximo domingo às 10 da manhã não acontecem, eu vou te mandando essas pílulas aí para você ir esquentando os seus motores durante a semana e organizando a sua cozinha com pequenas tarefas bem fáceis de fazer e chegar lá no sábado e no domingo, o dia que a gente vai colocar a mão na massa mesmo, com a sua cozinha preparada, você vai estar animada e vai ser muito bom porque tá chegando a oportunidade de você transformar a sua rotina dentro e fora da cozinha também. Até lá!